Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Se tiver alguma criança aqui no salão, se puder ser encaminhada pelos pais na evangelização no andar de cima, né? Quem está aqui pela primeira vez, nós vamos estar fazendo a palestra aqui no Salão Chico Xavier. E no andar de cima ocorre a evangelização das crianças, né? E, no caso, as pessoas que vieram pela primeira vez, quiserem tirar a senha para a entrevista, só chegar um pouco mais cedo, passar pelos entrevistadores. E vamos nos relaxando, desligando agora os celulares para a nossa oração da tarde. Vamos nos ligar à espiritualidade, que já está na casa, desde a parte da manhã, preparando todo o ambiente para nos receber, nos acolher, agradecer ao Mestre Jesus, que já está aqui conosco desde cedo, já está em nossos corações, já está conosco porque nos trouxe até aqui. Agradecer por ter nos separado nesse dia tão bonito, uns momentos para cuidarmos do nosso espírito, para aprendermos um pouco mais, para evoluirmos, cuidarmos da nossa evolução. Que possamos estar com a mente aberta, o coração aberto, para a palestra que vamos ouvir, os ensinamentos que vamos receber, que possamos dividir com todos à nossa volta, nossos queridos, e com isso conseguir melhorar nossos pensamentos e os nossos sentimentos por toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós teremos na palestra a Bernadette Stolay. O tema é disciplina, com enfoque é o melhor legado a ser deixado para os nossos filhos. Boa tarde, irmãos. Muita paz a todos os corações. Após um recital de piano, uma senhora se levantou e foi até o pianista dizer a ele: eu daria a minha vida para tocar piano como o senhor. E ele lhe respondeu: eu dei a minha vida. Quando nós vemos uma pessoa de muito sucesso, né? Alguém que se destaca da maioria, nós costumamos dizer: puxa vida, que habilidade! Essa pessoa tem o dom. Como a dizer: que privilégio! Deus deu um presente para ele, para que ele, sem esforço nenhum, se apresentasse como um artista, né? Com essa habilidade toda. E isso não é verdade. Cada um é responsável pela sua dor e pela sua ventura. Nós é que construímos a nossa felicidade, as nossas habilidades, através do esforço que nós aplicamos num objetivo. Se nós temos um objetivo, né, e nos dedicamos e nos empenhamos com persistência e disciplina, nós vamos chegar lá. Então, Deus não tem filhos privilegiados. Ele criou a todos nós, simples, ignorantes, para que nós, através do nosso trabalho, nós fôssemos nos desenvolvendo, nos melhorando, crescendo, nos aprimorando como seres humanos. Nós, como pais, muitas vezes nós dizemos assim: eu daria tudo para ver meu filho disciplinado. Eu faria
qualquer coisa para que meu filho, né, se disciplinasse. E aí nós perguntamos, faria mesmo? Qualquer coisa? Ah, então ficou fácil. Basta que você discipline a você mesmo. Seja o exemplo para o seu filho. Ele vai fazer o que você faz. Quantas vezes que nós nos pegamos tendo comportamentos, falei, nossa, eu estou parecendo a minha mãe, estou parecendo o meu pai, parece que meu pai que falou isso aqui, né? Quando a gente vivencia aquela situação, é tão forte aquela vivência, né? E é exatamente isso que o Mário Sérgio Cortella nos fala. Ele tem vídeos maravilhosos sobre disciplina. E ele diz, o que é a disciplina? Disciplina é você repetir um comportamento tantas e tantas vezes, mesmo que você não goste. Você vai fazendo, até que aquilo faça parte de você. Se torna um hábito. Assim como escovar os dentes. Quando nós éramos crianças, nós não gostávamos de escovar os dentes. E os pais, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Quantas vezes a nossa mãe mandou escovar os dentes? Centenas, né? Nós perdemos a conta. E hoje tornou parte de nós. Se nós ficamos sem escovar os dentes, a gente se sente mal. Ai, preciso passar um fio dental. Ai, eu preciso higienizar os dentes, senão eu não me sinto bem. Da mesma forma, tomar o banho diário. Ai, se eu não tomar um banho, eu não vou conseguir dormir. Né? Então, aquilo vai fazendo parte. É uma disciplina que agora faz parte de nós. Após repetidas e repetidas vezes, não é? Quantas vezes nós começamos, por exemplo, a estudar inglês? Mas essa escola aqui não é boa. Esse professor, ele não sabe ensinar. E nós paramos pela metade. Começa um curso, pela metade. Começa outro, pela metade. E não temos a persistência no nosso objetivo. E é por conta disso que a gente não chega lá, né? Não chega onde estão os nossos planos. E aí, vamos imaginar pessoas de sucesso. Todos eles, para serem o que são, jogadores de futebol, artistas, cantores, eles tiveram que ter muita persistência e disciplina. Principalmente os pesquisadores, os cientistas, aqueles homens maravilhosos que descobrem medicações fantásticas, que resolvem problemas de saúde sérios, aqueles que desenvolvem tecnologias, máquinas, que prestam serviços valorosos à humanidade. Pessoas que não desistem. Não deu certo? Vamos tentar de um outro jeito. Estão sempre se reinventando, sem jamais desistir. Isso no campo dos estudos, no campo da doutrina. Nós temos muitos médiuns persistentes. O patrono desta sala, Chico Xavier, quando ele tinha 17 para 18 anos, Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez e lhe propôs um trabalho. Nesse trabalho, ele iria escrever, psicografar uns 30 livros. E aí, Chico, né, um jovem médium, ele ficou com receio, falou, bom, se os espíritos não me abandonarem, eu aceito o desafio. Eles falaram, eles não vão te abandonar. Se você
se propor a aceitar 3 estágios, 3 etapas no seu desenvolvimento. E aí ele pergunta, e qual é o primeiro estágio? Disciplina. E o segundo estágio? Disciplina. E o terceiro estágio? Disciplina. E aí, quando nós escutamos falar sobre isso, nós sempre imaginamos que é a mesma disciplina, da persistência, da pontualidade, da assiduidade, mas não é, são aprofundamentos da disciplina, são níveis de disciplina. A primeira disciplina, o primeiro nível, é aquele, nos diz a Sueli Caldas Schubert, que é uma médium de Minas, já desencarnou, mas ela também era uma grande divulgadora da doutrina, e ela então nos explicou o que seriam esses 3 níveis de disciplina. O primeiro nível é o nível da responsabilidade. Você entender, conforme a doutrina espírita nos traz, que nós somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom e de mal. As doenças que nós temos, né? Somos nós que conquistamos. Os sucessos que nós atingimos também foi conquista nossa. É tudo trabalho nosso. E muitas vezes nós não nos conscientizamos dessas 3 fases da disciplina. E nós achamos assim, bom, então basta cumprir os horários. Ah, tá, eu vou ser responsável, né? Vou cumprir os horários. Não é uma coisa tão simples assim, né? Quando nós, às vezes, temos uma preguiça de vir ao centro, ai, hoje acho que eu não vou, está chovendo, não vou no centro hoje. Ah, você não vai? Quando chove, você não vai trabalhar? Quando chove, você não leva seu filho para a escola para estudar? Não, nós fazemos isso, né? Então, por que para vir aqui para o centro, nós não temos esta persistência? Ah, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Venha para o centro e você vai sair sem dor de cabeça. Ah, eu não vou porque hoje eu estou assim muito cansada, eu preciso descansar. Venha para o centro e você vai sair daqui refeito energeticamente. Então, quando nós temos uma meta, um objetivo, não é por qualquer coisa que nós vamos desistir daquilo e encontrar justificativas para não fazer. Segundo estágio da disciplina, segundo a Sueli Caldas Schubert, e que o Emmanuel quis dizer para o Chico Xavier, é a respeito da sintonia com o bem. Então, quando nós estamos na doutrina espírita, nós temos essa necessidade de estar alimentando, né, os nossos conhecimentos, as nossas reflexões, o nosso trabalho no bem, na caridade, né, estudando, fazendo leituras, refletindo. Isso nos mantém no caminho do bem. Então, essa segunda etapa seria o trabalho da fraternidade no amor e através da nossa auto-observação constante, né? Porque se nós não nos observamos, se nós não fazemos aquele processo do autoconhecimento com honestidade emocional, olhar para dentro da gente, ser sincero conosco mesmo, né? E nos observar onde é que eu estou precisando modificar esses meus maus hábitos, né? Para podermos nos disciplinar nesse sentido, né? Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio da disciplina é a nossa transformação moral. Quando nós começamos a vivenciar tudo o que fazemos
com amorosidade. Levar a amorosidade na palavra, nas atitudes, no trabalho, em tudo que nós realizamos. Porque o que Jesus veio nos ensinar e nos disciplinar é a disciplina do amor, né? A transformação moral pelo amor. E isso não é tão difícil, porque basta que a gente faça aos outros aquilo que nós queremos para nós. Mas se nós levarmos esta disciplina para o nosso lar, para vivenciar a prática ali com os nossos filhos, né? Existem muitas coisas que os nossos filhos já podem fazer, né? Eles podem ajudar no trabalho de casa. E, às vezes, dá muito mais trabalho a gente ensiná-los a arrumar do que a gente ir lá pegar tudo e arrumar rapidinho, você põe tudo em ordem. Mas a criança não está aprendendo. Então, para que ela se discipline, é importante que ela aprenda a fazer. Ela vai separar a roupa que eu já usei, a roupa suja, eu vou pôr no cesto. Essa roupa eu ainda vou usar, eu vou dobrar e vou pendurar ou vou guardar onde é o lugar da roupa que eu ainda vou usar, né? Eu brinquei, me diverti com esses carrinhos, com esses brinquedos, agora eu vou colocar no lugar. E ensinar a criança o prazer de ver tudo organizado, tudo arrumado. Porque quando a gente se acostuma com a bagunça, com a sujeira, com a desordem, com o mau cheiro, aquilo se torna o normal. Então, para a criança que cresceu numa bagunça, ela nunca vai saber como que é viver num lugar organizado, limpo, asseado, perfumado, né? Então, esse processo ele tem que começar desde cedo, desde pequenos, né? E realmente dá muito mais trabalho a gente ensinar, acompanhar. Eu guardo um carrinho e você guarda o outro, né? E aos pouquinhos, e depois de terminada a tarefa, olhar para a organização e sentir o prazer de estar tudo arrumado. Isso é uma conquista. Isso nós estamos ajudando a criança a ser disciplinado. Mas se nós falamos, deixa que a secretária do lar venha e arruma. Então a criança não vai participar dessa organização, ela não vai aprender, né? E também, né, faz parte dessa disciplina nós observarmos que as leis divinas, elas são sábias, né? E elas sempre vêm para nos reconduzir para o caminho correto. E nós podemos dizer, mas tem tanta gente que é bagunceiro, não tem nenhuma disciplina e mesmo assim a pessoa se dá bem na vida. É verdade. Tem algumas pessoas que conseguem se dar bem na vida mesmo sendo indisciplinados, mesmo não fazendo todos os treinos, por alguma característica, um talento muito extraordinário, a pessoa consegue destaque, porém com prazo de validade curto, porque logo o retorno do universo aparece. Assim como a gente vê na parábola do filho pródigo. O filho pródigo pediu para o pai a sua parte da herança. E ele saiu por aí, pelo mundo afora, esbanjando, gastando à torta e à direita. E pensando consigo, me dei bem, né? Deu tudo certo para mim. Só que aqueles momentos passaram muito rapidamente e, de repente, ele se viu num momento de crise
no momento de peste, de desemprego, de doenças, e ele não tinha mais nem ao menos o que comer. E é quando ele cai em si, através do sofrimento, que vem para reconduzi-lo ao caminho certo. O caminho das leis divinas. Nós sabemos quais são as leis divinas, elas estão inseridas no nosso coração. Nós sabemos muito bem quando a coisa é certa ou é errada. Porque basta a gente pensar, eu gostaria que isso acontecesse comigo, e nós vamos ter a certeza do que é certo e que é errado, né? Vencer na vida sem disciplina é antinatural, é contra as regras do jogo da vida. Então, no universo, tudo é disciplina, na natureza, tudo é disciplina. Então, cedo ou tarde, essas leis do universo nos trazem a dor, o sofrimento, para nos reconduzir para o caminho certo, né? Sempre que nos desviarmos, podemos já esperar. Mas, infelizmente, a gente demora para perceber isso, né? E enquanto a gente não percebe, a gente vai ter que sofrer muitas vezes, né? É uma questão de consciência. E assim, nós vamos, né? Buscando encontrar em nós os maus hábitos, perceber esses maus hábitos para buscar a nossa corrigenda, né? A nossa disciplina. E maus hábitos é fácil, bem fácil a gente identificar, né? A gente gastar o nosso tempo com filmes impróprios, com leituras impróprias, né? Filmes de terror, coisas que nada constroem, que denigrem a moral, né? Nós sabemos muito bem, né? O que é o mau hábito. É quando nós deixamos que o instinto fale mais alto, né? A gente busca o prazer, o pequeno prazer do momento, né? E depois, mais tarde, nos arrependemos. Puxa, não devia ter feito isso. Olha o resultado que deu, né? E então, por onde começar? Como é que eu faço para me disciplinar? Primeiro, é essa autoobservação, com honestidade emocional, identificar os maus hábitos, saber aonde eu quero chegar. Qual é minha meta? Qual é meu objetivo? Onde eu quero chegar na minha vida? O que é mais importante? Porque muitas vezes nós achamos que eu não tenho tempo. Mas tempo nós temos só para aquilo que é importante, primordial, né? O tempo é a gente que faz. Nós gastamos tempo com aquilo que nós damos valor. Então, vamos verificar o que tem valor para mim, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. E, a partir daí, traçar os nossos planos, né? E muito cuidado quando a gente é o chefe, quando é a gente que está na posição de disciplinar os outros. E aí nós colocamos tantas regras para os outros, tantas normas, tanto isso, aquilo, que nós acabamos fazendo o que é mais confortável para nós e colocamos todo o peso, toda a carga sobre os outros. Então, aquele que está na liderança, ele é responsável pelo crescimento dos outros também. Então, não pode ver só o que é mais confortável para si mesmo, né?
E toda vez que a gente tem uma dificuldade para tomar uma decisão, a gente tem que se perguntar o que faria Jesus? O que disse Jesus sobre disciplina? Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis consolo para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E qual é o jugo de Jesus? Esse nome jugo, para quem mora na cidade, não é muito usual, né? Quem mora no interior, com certeza conhece. Quem tem sítio, quem tem fazenda. Jugo são aquelas madeiras que juntam 2 bois para puxarem uma carroça pesada. Então, esse jugo faz com que os bois andem no mesmo passo. Eles não conseguem andar desencontrados, que senão eles vão se bater. E então, através do jugo, eles andando no mesmo passo, o serviço fica mais eficiente, o trabalho é melhor. O jugo de Jesus, o que é? Andar no mesmo passo de Jesus. Numa carruagem, os cavalos têm o jugo também, e eles andam todos cavalgando no mesmo passo. Andar no passo de Jesus é buscar andar na bondade, na tolerância, na caridade, na fraternidade, no amor. Esse é o jugo de Jesus. E ele é suave, é leve. Quanto mais nós vamos nos identificando, né, com o jugo de Jesus, mais leve vai ficando a nossa vida. Mais nós caminhamos no caminho reto das leis divinas. E menos vezes o sofrimento, a dor virá até nós para nos conduzir novamente ao caminho reto. E o que fazermos então para nos disciplinar? Vamos retomar um pouco. Primeiro, nos responsabilizar. Nunca achar que a culpa é do meu chefe, a culpa é dos meus pais, a culpa é do marido, a culpa é de outras pessoas. Somos nós, é eu comigo. É eu comigo, né? Como é que eu administro a minha vida? Então, saber, né, que isso fique bem claro para nós, que essa responsabilidade é nossa. Ter um objetivo. Eu reencarnei aqui na Terra para quê? Né? Joana de Ângeles nos diz uma frase muito bacana. Ela diz assim: acredito que o principal motivo de reencarnarmos em nosso estágio evolutivo é para adquirir disciplina. Para que é que nós reencarnamos aqui? Nesse nível evolutivo ainda tão primitivo, para adquirir disciplina. Então, que a nossa meta seja essa, de nos disciplinarmos, de nos corrigirmos, sermos bons exemplos para os nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam de ter horários, de ter momentos, né? O momento da tarefa de casa, o momento de brincar, assim como nós. Temos o momento do trabalho, o momento do estudo, o momento do evangelho no lar, momento de vir ao centro. Nós temos os nossos horários, os nossos compromissos, né? Os nossos filhos também têm os horários, os compromissos deles, né? Temos um tempo para gastar com celular, com vídeos, a gente não pode esbanjar o tempo é um tesouro, é mais importante, é mais valoroso que dinheiro. O tempo, hoje em dia, é
um dos bens mais preciosos, né? Então, que a gente possa, primeiro, se responsabilizar, depois usar da honestidade emocional e estabelecer as nossas prioridades. Aquilo que não for prioridade, eu vou, então, descartar. E é lógico que a gente conhece onde é que a gente falha. Onde é que eu costumo falhar? Eu sei quais são os meus gatilhos que me fazem cair, que me fazem entrar na tentação, né? Então, dentro das minhas dificuldades, quais são os gatilhos emocionais? E eu tenho que ter formas de administrar esses gatilhos, não é? Resistir às tentações, praticar a atenção plena, né? Estar presente naquilo que nós fazemos, ser flexível para mudar de rota quando a gente percebe que não está indo para o caminho certo, realmente, né? Se readaptar e ter gratidão, né? Ter uma atitude positiva sobre tudo que nos acontece, enxergar as coisas boas que nos acontecem, agradecer, ser uma criatura grata, aquele que enxerga todas as partes boas, as coisas boas. Não é só enxergar, só reclamação, só enxergar o que não está bom, né? Temos tantas coisas boas, é preciso ser grato pelas coisas que tem e que acontecem, né? Concentrar-se no que nós temos e não somente daquilo que nós não temos, né? E entusiasmar-se com pequenas vitórias. Então, quando a gente consegue fazer uma coisa que deu certo, puxa, venci a mim mesmo, resisti à tentação, né? Não fiz aquilo que eu costumo fazer em determinada situação, não usei de maledicência, não usei de julgamento, né? Então, a gente mesmo reconhecer os pequenos passos positivos que a gente dá. Isso é muito importante. E sempre se lembrar que é pela persistência e pela repetição que nós vamos fixando os bons hábitos. Havia um menino de aproximadamente uns 10 anos de idade que adorava pescar e ele ia com o pai num chalé que ficava no meio do lago. A família toda ia passar o final de semana e ele e o pai iam para o cais, onde eles começavam a praticar os arremessos, jogar o anzol, né? E eles tinham chegado naquele dia, mas a temporada de pesca só iniciava no dia seguinte. Mas mesmo assim eles foram até o cais para brincar um pouco, para treinar os arremessos e tudo mais. E assim ele fez, arremessou, colocou a isca, jogou e fazia aquelas ondulações no lago. O sol já estava se pondo, uma tarde muito linda e aquelas ondas douradas, né, refletindo o sol, uma paisagem maravilhosa. Quando, de repente, o caniço envergou e ele sentiu que do outro lado da linha havia um peixe. E parecia ser dos grandes. E aí ele ficou treinando as suas habilidades, né? Tentando cansar o peixe, dava linha, né? Depois puxava novamente, e o peixe ali, ele foi vencendo o cansaço do peixe, até que ele tirou da água aquele peixe enorme, maravilhoso, o maior peixe que ele já tinha pescado. E aí ele puxou e ele olhava para o peixe, olhava para o pai, olhava para o peixe, olhava para o pai. E o pai lhe disse, você tem que devolver. É só amanhã que pode pescar. Mas pai, ele choramingou, né? Eu nunca vou conseguir pegar outro peixe como esse. Amanhã você pegará outro. E pela inflexão de voz do pai, ele percebeu
que não ia ter negociação, né? Ainda ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, não tinha nenhum barco, não tinha nada. E o pai lhe disse: devolve o peixe. E ele devolveu. Tirou o anzol com todo cuidado para não machucar o bichinho e soltou. O peixe nadou rapidinho e sumiu. Naquele momento ele teve a certeza de que nunca mais na vida ele ia pegar um peixe tão maravilhoso. Isso aconteceu há 34 anos atrás. Hoje ele é um homem muito bem-sucedido na sua profissão e ele agora leva os seus filhos para pescar naquele cais. Mas ele sempre vê aquele peixe maravilhoso que ele nunca mais conseguiu pescar. Ele estava certo, não teve mais um peixe tão maravilhoso. Mas toda vez que ele se depara com uma questão de honra, com uma questão de disciplina, de honestidade, ele se lembra daquele peixe. Porque ficou gravado na sua memória, na sua história, desde criança, a importância de ser honesto, de ser correto, de ter a disciplina necessária para obedecer às normas, obedecer às leis. E assim, todos nós, né, sabemos que a boa educação, ela é como uma moeda de ouro, ela tem valor em toda parte. E assim nós entendemos que as leis divinas, elas sempre estão nos disciplinando de uma forma ou de outra, elas estão aí. São as leis do universo, as leis da natureza, né? Quando nós não andamos dentro das leis divinas, elas nos fazem retornar através dos caminhos da dor e do sofrimento. Voltamos para o caminho reto. Que a gente possa ter argumentos para nós mesmos. O que é que eu vou perder se eu andar no caminho reto? Talvez a gente vá perder um prazer momentâneo, né? Um pequeno prazer. Mas o que é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma grande satisfação de ter vencido a mim mesmo, de ter feito a coisa certa no momento certo. Uma satisfação que não tem preço, né? Esse é o maior legado que se pode deixar a um filho, né? Se o principal motivo para nós reencarnarmos foi para adquirir disciplina, como nos disse a Joana de Ângeles, né? Que nós possamos deixar para os nossos filhos esse legado, nos disciplinando primeiro, para ser para eles o exemplo, para que eles sejam disciplinados e compreendam que as leis divinas, as leis universais, elas aí estão. E se nós não vamos pelo amor, a dor virá e nos reconduzirá para aquele caminho que nós poderíamos ter optado de uma forma leve e suave, caminhando nos caminhos de Jesus. Muita paz a todos nós. Muito obrigada, Bernadette. Palestra maravilhosa, muitas informações importantes. Agora a equipe da assistência vai se retirar para dar continuidade aos trabalhos da casa. E nós vamos nos concentrando para fazer nossa oração, relaxando, fechando nossos olhos.
agradecendo a espiritualidade, a Jesus, por essa palestra tão importante, por podermos aprender melhor o que é a disciplina, o que é a disciplina para nós, para nossa evolução, saber nossa responsabilidade, conhecer o autoconhecimento, conhecer nossos propósitos e assim passando um bom exemplo aos filhos, que sejam sobrinhos, netos também, a todos em nossa volta, por observar os nossos exemplos no caminho reto, no caminho de Jesus. E vamos sempre nos perguntar, tentar lembrar o que Jesus faria nessa situação, que possamos ter disciplina de estar aqui na casa, de acompanhar os estudos, a leitura, que tudo fará bem para o nosso espírito. Que possamos essa semana recordar dessa palestra e melhorar aos poucos os nossos sentimentos, as nossas ações, atitudes, e rogar ao Pai para estarmos aqui mais uma vez na próxima semana, com nosso coração e mente aberta para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e vamos aguardar em silêncio para o passe. Muito obrigada.